Meus amados irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez. A paz do Senhor. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views. Depois aí de 2 semanas, que nós não fizemos nenhum vídeo, nenhuma das gravações das nossas videoaulas, estamos aqui mais uma vez. Foi uma semana de muito trabalho aqui no campo onde servimos a Deus, pois nós participamos da 24ª jornada de leitura da Bíblia. Foram 72 horas aproximadamente de leitura da Bíblia ao público, em locais públicos. São 8 áreas que participaram. Nós participamos de uma das áreas, onde tinha ali 5 congregações que estavam lendo, durante todo o dia das 8 às 22 horas da noite. Foi uma bênção, por isso que nós não podemos fazer os nossos vídeos, mas estamos aqui, pelo menos os gráficos e esboço nós conseguimos colocar, tá bom? Meus amados, nós já estamos nos encaminhando para o final desse tema tão importante, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E chegamos na lição de número 12, que tem esse título, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Você pode acompanhar aí pela nossa capa, Pegamos uma foto do local da cidade de Antioquia, de uma igreja, para ilustrar essa lição. E também você pode acompanhar o nosso gráfico esboço, que você já conhece, Muitos irmãos usam, e eu fico muito feliz em ver os irmãos utilizando, mandam fotos, desse gráfico, porque de fato ele é uma panorâmica de toda a lição, e aí a gente, estudando a lição, você pode ministrar como se fosse uma pregação, mas no estilo de ensino, tá bom? Meus amados, aqui nós chegamos no na nossa lição 12, que tem esse tema, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Ele está dividido em 3 pontos. A igreja de Antioquia, natureza e característica, uma igreja missionária em ação, o serviço de missões, tá bom? E também nós temos aqui o nosso textuário que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, ou seja, separai-me, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13, 2, capítulo 13, versículo 2. E a verdade prática nos informa, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Essa verdade prática, ela realmente precisa ser colocada em evidência nos dias de hoje, porque a igreja que não for dirigida pelo Espírito Santo, evidentemente ela está sendo dirigida pelo espírito humano e está fadada ao fracasso. Vamos lá, irmãos, dando continuidade aqui. Olha só, você sabe que a gente sempre frisa essa questão da palavra-chave. A palavra-chave aqui é modelo. Modelo quer dizer um padrão. Modelo quer dizer uma referência. Então, estamos falando aqui de uma igreja que é referência, mesmo há mais de 2000 anos atrás, mas ela é referência nos dias de hoje, tá bom? Então vamos lá, aqui para o nosso primeiro tópico, que fala da igreja de Antioquia, natureza e características. Sobre isso aqui, eu tenho um pequeno gráfico que eu quero mostrar para os irmãos a respeito de Antioquia. A primeira coisa que a gente precisa saber, irmãos? Nós temos um gráfico aqui que eu vou mostrar mais ampliado, é que existia 2 Antioquia, Antioquia da Pisídia e a Antioquia siríaca, Antioquia da Síria. Essa que nós
que a lição está falando é a Antioquia da Síria, tá bom? Porque a Antioquia ela passou a ser a base missionária para a Igreja Apostólica, ok? Então eu trouxe aqui algumas informações que acho que é importante nós passarmos aos nossos alunos. Primeiro, o tempo, o ano de fundação, né? Se estima que ela foi fundada em 300 a.C., tá bom? Ela recebe o nome de Antioquia por Seleuco Nicanor, que era um dos generais de Alexandre o Grande, né? Do Império, o grande Império Grego. Ele deu em homenagem ao seu pai, no caso Seleuco, deu em homenagem ao seu pai Antíoco, tá? Então Antioquia veio de Antíoco, o pai de Seleuco, tá bom? Meus irmãos, ela é a cidade, aqui o nosso comentarista fala sobre a rainha do Oriente, porque na realidade ela é a terceira cidade mais importante do Império Romano. Primeiramente Roma, segundo Alexandria, que era de fato o centro cultural, não é? Quem não se lembra da famosa Biblioteca de Alexandria, tá? E por terceiro vem Antioquia, tá bom? Antioquia. Uma coisa importante para a gente pontuar a respeito de Antioquia é que Roma, isso eu estou falando segundo o comentário histórico-cultural da Bíblia de Craig Keener, tá? Então ele diz lá que Antioquia, ela recebe uma espécie de um privilégio de cidade livre, ou seja, uma prerrogativa do autogoverno. Então ela tinha uma certa independência. Champlin também fala a respeito disso, né? R.N. Champlin na sua enciclopédia, tá? Isso é importante porque confere à cidade uma certa liberdade, né? Já que ela tem essa liberdade de cidade livre, e isso também é importante para que as pessoas pudessem ir para Antioquia, tá? Então, você vai ter aí uma cidade certamente cosmopolita, ou seja, uma cidade que recebe pessoas de todas as nações, praticamente, tá? Então, isso foi muito importante, né? Mesmo porque ela tem essa diversidade religiosa pagã, né? Então, é ali que é formado o centro da atividade cristã, não é? Porque, de fato, meus irmãos, a igreja ela vai se tornando cada vez mais gentílica, não é? Você lembra que Jesus falou, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, o evangelho já está passando as fronteiras, e Antioquia foi esta base para que eles pudessem, com mais liberdade, sair a outros lugares pregando o evangelho. Então tem todo sentido, né? Tanto é que no gráfico que nós fizemos, nós vamos mostrar na parte que fala sobre a viagem missionária de Paulo, né? Primeira viagem missionária, nós vamos ver que ela é este centro, não é? Aonde o evangelho vai se espalhando. Eles saem de lá, vão para vários outros lugares nessas viagens missionárias e retornam novamente para Antioquia, tá bom? E a igreja, como é a igreja em Antioquia? Ela se forma basicamente por judeus, né, que são dispersos por causa dessa perseguição depois da morte de Estevão, né? Então a igreja, os cristãos são dispersos, são espalhados e evidentemente eles iriam ficar naqueles lugares onde tinha mais liberdade religiosa, não é? Mesmo imperando o paganismo e tudo mais, mas era uma oportunidade deles também estarem sem serem tanto importunados, perseguidos, não é? Então faz muito sentido a igreja se instalar em
Antioquia, tá? Meus irmãos, o terceiro ponto aqui, o terceiro subponto da nossa lição, nos informa que a igreja de Antioquia é uma obra, é uma igreja formada por leigos, tá? Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, que foram dispersos, aquilo que nós falamos agora há pouco, por causa da perseguição em Jerusalém, né, que anunciaram o evangelho aos gentios, tá bom? Chegando até Antioquia, fundando a igreja de Antioquia. Eu gostaria de dizer uma coisa muito importante sobre isso daqui, porque em princípio, né, nós lemos aqui a palavra leigo, parece ser uma palavra quase que pejorativa, né? Mas a palavra leigo quer dizer, em primeiro momento, aquele que é ignorante, inexperiente, e é interessante colocar isso daqui, né? Que a igreja foi formada por pessoas inexperientes, leigas, mas não é esse o sentido que é colocado aqui. Eu só estou dizendo, informando aos irmãos o significado da palavra leigo. O segundo significado, este sim, pode ser mais aplicado aqui, embora essa palavra leigo aqui, nesse segundo significado, segundo os dicionários, tá? Tem mais a ver com expressões tipicamente católicas, tá bom? Porque aqui, um leigo é aquele que não recebeu ordem sacra, ou seja, não pertence a nenhuma ordem religiosa ou alguma hierarquia. Veja bem, vamos entender isso aqui, né? O leigo, nesse sentido aqui, é aquele que não foi ordenado, pronto. É esse o sentido, né? Eles não eram diáconos, eles não eram evangelistas, eles não eram pastores, presbíteros, mas eram pessoas que Deus chamou, Deus comissionou para uma obra importante. Isso aqui, meus irmãos, o fato de colocar uma obra de leigos não diminui, mas pelo contrário exalta esses irmãos. Pois mesmo não tendo ordenação, o que não quer dizer esse primeiro sentido da palavra, porque eles não eram leigos, eles não eram ignorantes, eles não eram inexperientes, mas eles eram pessoas, até porque aqui o nosso comentarista diz que eles eram discípulos. Então, eles tinham conhecimento do Evangelho. E esse conhecimento, especialmente com a ajuda do Espírito Santo, foi importante para que essas pessoas fundassem a igreja de Antioquia. Meus irmãos, qual é o resumo que nós temos de tudo isso aqui? É que Deus usa quem Ele quer. Não quer dizer necessariamente, porque nós estamos vendo os exemplos aqui, não quer dizer necessariamente que só uma pessoa que é ordenada ao ministério pode, por exemplo, evangelizar. Pode, por exemplo, ganhar almas. Pode, por exemplo, até mesmo fundar um trabalho. É claro que é importante ter a ajuda, não é? A orientação de homens preparados, de homens que são ordenados, que passaram por uma experiência, que tiveram este chamado também divino para o pastoreio. Isso é muito importante. Mas me chama a atenção o fato dessas pessoas, mesmo não serem consagradas, mas abrirem um trabalho importante e, de fato, esse trabalho permaneceu quando os discípulos, quando os apóstolos chegaram lá, não é? O trabalho já estava aberto, a igreja, digamos assim, já estava funcionando e, é claro, o trabalho deles foi importante para somar mais ainda naquela obra tão interessante, né? Ou seja, Deus faz
como Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer, independente de qualquer instituição humana, independente de qualquer regra ou estatuto, qualquer coisa desse sentido. Deus faz como Ele quer. Em Antioquia, vocês sabem, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. É interessante que alguns autores, meus irmãos, falam que esse nome de cristãos, na realidade, é um apelido, né? Na realidade, era para ser algo pejorativo, porque não é os cristãos que se autodenominam cristãos, não é os discípulos que se autodenominam cristãos, são as pessoas de fora. Por quê? Porque esses aí, eles seguem a um Deus, ou a um personagem, ou a um líder que chamam de Cristo. Então, eles são cristianos, como diz aqui no grego, né? A palavra cristão ocorre 3 vezes no Novo Testamento, tá? Cristãos. Com um tempo depois, os próprios cristãos adotaram para si, não é, esse apelido que deram para eles, e eles acharam ótimos, como é de fato importante nós sermos cristãos no sentido de seguidor de Cristo, tá? No sentido de que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso rabi, Ele é aquele por quem nós seguimos no caminho. E você sabe, não é? O discípulo é aquele que segue o mestre para onde ele for, porque a ideia é que ele se pareça com o seu mestre, tá? Isso é algo que nós temos visto com muita dificuldade. Em todos nós, meus irmãos, uns mais do que outros. Eu creio que a nossa meta, nosso objetivo como cristãos é nos parecer com Cristo, é fazer o que Ele fazia, é sentir o que Ele sentia, é amar como Ele amava, é perdoar como Ele perdoava. Mas nós muitas vezes não conseguimos isso. Sabemos que é difícil, mas é uma meta que a gente precisa. Eu quero cada dia mais me parecer com Jesus, mesmo sendo difícil, mesmo caindo, mesmo se autodecepcionando, porque a gente, quem tem uma mentalidade do Espírito, sabe quando erra, sabe quando peca, sabe quando não tem um proceder do Espírito, porque o Espírito fala conosco. Uma das coisas, meus irmãos, que nós não podemos esquecer é que a nossa mente não pode ser cauterizada, porque quando isso acontece, então tudo de errado nós podemos cometer, e a mente não vai nos acusar, porque ela está cauterizada. Mas quem tem a mente de Cristo, quem tem o Espírito Santo vai nos dizendo quando nós estamos errando e quanto mais nós precisamos melhorar. Aí, de fato, é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida para que a gente se pareça mais com Cristo. Meus irmãos, preste atenção como isso é importantíssimo. Em Antioquia, os cristãos, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo, porque eles seguiam ao Cristo. Será que nós, de fato, podemos dizer que somos cristãos? Será que muitos de nós podemos dizer que somos cristãos? Que estamos, de fato, parecidos com Cristo? Vamos pensar melhor, não é, sobre isso? Continuando aqui, meus irmãos, no nosso estudo, o tópico 2, uma igreja missionária em ação. Tá? No capítulo 13, versículo 1, nos informa aqui que havia
profetas e doutores. Olha como a igreja ela se tornou importante. Embora tenha sido fundada por leigos, como foi dito aqui, mas leigos que foram chamados por Deus, que tiveram esse comissionamento divino, a igreja foi se fortalecendo, criando uma liderança boa. Tanto é que você tem aqui pessoas que são usadas sob inspiração do Espírito Santo para profetizar. Eu quero acreditar também, meus irmãos, que o ministério de profeta no Novo Testamento tem não somente o sentido de profetizar na inspiração do Espírito Santo alguma profecia para a época, para o momento, mas sim também a proclamação da palavra, tá bom? Os profetas, eles não só profetizavam, não só vaticinavam mensagens que Deus estava mandando para eles ali na hora, mas eles proclamavam principalmente a lei, principalmente o que Deus queria que eles proclamassem. Hoje nós, no Novo Testamento, sobre a graça, sobre a direção do Espírito Santo, nós proclamamos o Evangelho. Então, um profeta também é aquele que proclama o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. Em que sentido, se não houver profecia? Ora, nós sabemos que o cânon profético já está fechado, não é? Então, não tem nada mais que a gente possa fazer, tá? Mas o que é que a gente pode fazer? Proclamar o Evangelho, falar do Evangelho, proclamar a palavra de Deus. Amém? E essa liderança, além de tudo, ela era servidora, porque você tem aqui, por exemplo, pessoas como Barnabé, que era voltado para o ministério da consolação, da misericórdia, né? Que é um ministério que quase as pessoas não querem esse tipo, né? Geralmente querem ministérios onde você apareça bem, onde você tenha ou manifeste grandes sinais, não é? Mas esse aqui era o ministério da consolação. Aí você tem Simeão também, tido como profeta, tá? Você tem Lúcio como um proclamador, como um professor, um mestre. E você tem também Paulo aqui como grande missionário, como grande evangelista, né, ganhador de almas, plantador de igrejas, etc. e tal. Então, de fato, a igreja de Antioquia, ela tinha essas características muito importantes, tá bom? Meus irmãos, no versículo 2 nós temos algo aqui muito interessante, quando você percebe aqui a voz do Espírito Santo falando, não é? Porque Atos dos Apóstolos, você sabe, é o Espírito Santo, não é? Agindo na vida da igreja, tá bom? Em cumprimento ao que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, um Paráclito, um ajudador que estará convosco. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado a vocês. Então, o Espírito Santo também guiaria os discípulos na verdade. Por isso que você tem o caso de Ananias e Safira, quando Deus age de maneira bem enérgica, matando mesmo aqueles dois. E por que isso? Porque quiseram ou tentaram enganar o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade não aceita engano, mentira, tá bom? Agora, você tem aqui a voz ativa do Espírito Santo. Separem para mim Paulo, Barnabé, ou Barnabé e Saulo, porque até aqui ainda se chamava Saulo, né? Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo estava separando aqueles homens para a obra específica. Porque, como dizemos aqui, a igreja de Antioquia
ela é este modelo exatamente pelo fato de que é o Espírito Santo quem está direcionando a igreja. Meus irmãos, este fato por si só é algo para a gente refletir. Quem está direcionando as igrejas nos dias de hoje? É o Espírito Santo ou é o espírito do homem? Ou é o espírito da política? Ou é o espírito do quem indica? Ou é o espírito da simonia, do valor que se dá para estar na frente de algum cargo ou de alguma obra? Ou mesmo o nepotismo, aquela ideia de passar de pai para filho. E eu não estou dizendo que quando isso é feito pelo Espírito, não o nepotismo, mas essa ideia de o pai, o filho realmente ter a chamada, e aí Deus ordena, Deus chama, Deus comissiona, Deus coloca nos lugares, mas há casos em que a coisa acontece somente pela influência do próprio pai, que é uma figura importante na igreja, tem um cargo importante, e aí por isso ele vai e comissiona os seus filhos, tá? É importante que a gente diga isso, meus irmãos, porque a igreja que é direcionada pelo Espírito Santo, ela tem muitas e muitas chances de ser altamente vitoriosa do que uma igreja que é direcionada apenas por aquilo que o homem acha. Eu dei esses exemplos, mas você pode ter pessoas dentro da igreja também direcionando todas as coisas de acordo com sua própria vontade. Hoje as redes sociais estão aí e tudo que você fala está indo para as redes sociais. Você tem pastores dizendo, eu que mando na igreja. Ora, quando tem alguém que diz que é ele que manda na igreja, então ele está tirando o papel do Espírito Santo. Porque não é eu que mando na igreja. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Quem direciona a igreja é o Espírito Santo. Quem diz vai é o Espírito Santo. Quem diz não vai é o Espírito Santo. Aqui nessas viagens missionárias nós temos este caso em que Paulo iria para um outro lugar na Ásia, na Galácia, e o Espírito Santo disse, não vai. Mas aí eles vão para a direção contrária, para Troade, e em Troade, que era uma cidade portuária, ele tem a visão de um jovem, de um mancebo que diz, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Ou seja, quem foi que direcionou tudo? O Espírito Santo disse, não vá para aquele lado, vá para esse outro lado. E aí ele confirma com a mensagem do jovem, porque ali é o clamor das almas. O Espírito Santo faz isso, muitas vezes a gente sentia essa compaixão pelas pessoas. Estamos precisando de ajuda, vem nos ajudar, passa a Macedônia, vença essa sua zona de conforto, porque talvez para Paulo estivesse bem no lugar onde ele estava. Não tinha que de novo atravessar aqueles mares turbulentos, mas Deus faz isso. Saia da sua zona de conforto, venha para nos ajudar. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem direciona a igreja. Volto a repetir, meus irmãos, uma igreja que não tem a orientação do Espírito Santo, ela está fadada ao fracasso, tá bom? Para nós encerrarmos aqui, terceiro ponto que fala sobre o serviço de missões, o início das missões cristãs, tá bom? E na realidade está falando da primeira viagem missionária de Paulo, que é isso que acabamos de falar, quando o Espírito Santo comissiona, quando o Espírito Santo chama
Paulo, Saulo, né, e Barnabé para essa viagem importante. Lembrando que João Marcos também vai com eles aí, tá? Eu quero, para a gente ilustrar, meus irmãos, esse ponto, mostrar esse gráfico aí para vocês, olha, tá? Esse gráfico é muito importante porque está falando desse resumo da viagem missionária. Lembra que eu falei para os irmãos que Antioquia é esta cidade de onde vai sair o evangelho para todas as outras cidades, não é? Lembra que eu falei? Por isso que nós colocamos esses círculos como se fosse uma espécie de radar aonde o evangelho vai se expandindo, porque não é mais agora em Jerusalém. Os judeus rejeitaram a Jesus, não é? Você sabe disso. Até hoje rejeitam. Embora você tenha movimentos messiânicos lá, ainda tem remanescentes, pessoas que de fato, pelas profecias, acreditam que Jesus é o Messias escolhido de Deus, tá? Mas Antioquia ficou essa base missionária para todo mundo daquela época, tá? Então você tem aí, olha, eles saíram de Antioquia, acompanhe esses pontilhados, essa linha pontilhada, porque aí está falando da viagem, né, de ida, e a linha azul é a de volta, que é praticamente a mesma coisa, tá? A diferença é que eles não passam por esta ilha, né, que é Chipre. Então eles saem de Antioquia e vão para Seleucia. Seleucia, meus irmãos, é uma cidade portuária, né? Então Antioquia não é portuária, mas Seleucia é portuária. Então eles vão para Seleucia, para o porto de Seleucia, para daí eles saírem, tá? O primeiro lugar que eles vão é exatamente Chipre, que era a terra natal de Barnabé, né? Lembra? Barnabé, natural de Chipre, tem até um hino muito conhecido, né? Muito bonito a respeito desse personagem Barnabé. Eles vão para Salamina, passam por Salamina, e eles chegam em Pafos, né? Pafos é onde acontece, digamos assim, esse episódio em que Saulo, né? Ele está pregando para o procônsul Sérgio Paulo, lembrando que o procônsul, meus irmãos, ele é um funcionário de Roma, do Império, é como se fosse um administrador, um governador, um prefeito, alguma coisa desse tipo, né? E ele está lá, e ele está ansioso para ouvir a palavra, mas esse Elimas, o mago, que é também chamado de Bar-Jesus, ou seja, filho de Jesus, né, no hebraico, filho de Jesus. Então ele se passava como se fosse uma espécie de profeta, encantador, ou seja, ele era um embusteiro na realidade, tá? Esse homem. E ele estava ali atrapalhando a pregação do evangelho. Você vê que o primeiro encontro evangelístico de Paulo já é com a batalha espiritual. Aliás, Paulo vai enfrentar muitas batalhas espirituais. Por isso que ele nos dá Efésios 6, que fala das armas da nossa guerra, né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre Efésios 6, tá? Então, meus irmãos, ele está ali e esse Elimas fazendo todo esse atrapalho, até que Paulo fala para ele claramente: você não é filho de Jesus, você é filho do diabo, né? Ó filho do diabo, até quando tu perverterás os desígnios divinos? Ou seja, até quando você vai querer atrapalhar a vontade de Deus? E aí, inspirado pelo Espírito, Paulo diz: você vai ficar cego, você não vai ver a luz. E naquele mesmo instante, a palavra de Deus diz que a escuridão entrou sobre ele e ele ficou sem ver a luz, né? Sem ver a luz. Ele ficou cego, e isso foi importante porque o Sérgio Paulo viu isso
e viu como um milagre de fato. Ele ficou impressionado, né? Acredito eu que até tomando a iniciativa de aceitar mesmo o Cristo que Paulo estava pregando, tá? Então, meus irmãos, esse Elimas, ele é uma analogia, digamos assim, um símbolo de todos aqueles que são contrários ao Evangelho, mesmo se dizendo de Jesus, porque o nome dele dizia isso, né? Filho de Jesus. Por isso que Paulo usa esse trocadilho para dizer filho do diabo, na verdade, né? Lembrando que é nesse momento também, meus irmãos, que Paulo, que o nome dele muda de Saulo para Paulo. Lembrando, olha, tudo isso tem a ver com a proposta missionária transcultural. Por quê? Porque Saulo vem de Saul, né? Nome hebraico. Então, para que o nome ficasse mais voltado a uma cultura gentílica, porque Paulo tinha essas 3 cidadanias, né? A grega, a romana e a hebraica, mas para que ele ficasse mais acessível ao mundo gentílico, o Paulo, né, lá do latim, o Paulo, ficou mais acessível, ficou mais fácil a entrada dele ali para com as pessoas. E de fato o nome foi mudado, tá, irmãos? Isso é uma questão cultural, transcultural muito importante, tá bom? E eu falo assim porque na minha adolescência, infância, eu via muitas pessoas dizendo que, né, quando Paulo teve o encontro, Saulo teve o encontro com Cristo, né, lá em Damasco, Deus mudou o nome dele para Paulo, de Saulo mudou para Paulo. Na verdade, não foi Deus que mudou, mas foi uma estratégia, acredito que sim, inspirada por Deus, mas não foi Deus diretamente, foi uma estratégia missionária deles, né, para ficar mais acessível ao povo gentílico. Isso aqui é muito importante. Meus amados, de lá eles vão para Perge, depois eles... em Perge, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em Perge, João Marcos, que está com ele, retorna para Jerusalém, tá? Ele retorna para Jerusalém. Depois eles seguem para Panfídia, pregam em Antioquia da Pisídia, né? Antioquia, veja que lembra que nós falamos aí que tem 2 Antioquias, né? Da Pisídia e Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a base missionária, tá? Depois eles vão para Icônio, Listra e Derbe, tá? E daí você acompanha o traçozinho azul, a linha azul, que é quando mostra que eles vão voltando para Icônio, Panfídia, chegam em Atalia, né? E de lá eles voltam para Antioquia. Para encerrar, deixa eu só mostrar aqui uma coisa, porque aqui fala do relatório missionário, não é? Não acredito que seja uma prestação de contas, porque isso fica algo assim, parece que quase que uma imposição, mas assim, vamos colocar o testemunho deles, tá bom? O testemunho do que Deus fez por meio deles, tá? Então, a viagem começa assim, conforme eu falei, eles descem para a cidade portuária de Seleucida. Em Chipre, eles pregam na sinagoga, isso aqui é um fato muito importante, eles sempre chegavam nas sinagogas para pregar o evangelho, mas isso vai dar problemas para ele, porque o evangelho não é aceito entre os judeus, tá? Então, eles chegam na sinagoga, a equipe formada por Paulo, Barnabé e João Marcos, né? Depois eles vão para Pafos, evangelizam o procônsul Sérgio Paulo, que eu já contei a história, não vou repetir de novo. Aí você tem Elimas o mágico, que quis atrapalhar e ficou cego. Esse milagre foi importante, porque aí, como eu disse, Sérgio Paulo, né, ficou mais acessível ainda, creu mais ainda, né? É aí também que Paulo, o nome Saulo é mudado para Paulo, já expliquei isso também para os irmãos. Aí eles vão para Perge, na Panfídia. É nesse momento que João Marcos retorna para Jerusalém, tá bom? Alguns dizem que nesse lugar, meus irmãos, existia uma espécie de desfiladeiros
que era muito utilizado, as rotas tinham que passar por ele, né? As caravanas, as pessoas em viagem tinham que passar por ele, por isso que era muito cheio de ladrões, de salteadores, e você vê que Paulo fala isso em Coríntio. Ele fala dos sofrimentos que ele passou, de perigos, de salteadores, de ladrões. É exatamente aí, tá? Dizem alguns estudiosos que é esse um dos motivos que faz com que João Marcos, né, ainda jovem, receioso, meio que ao estilo Timóteo, né? Então ele vai e retorna para Jerusalém. E é exatamente isso também que dá um problema entre Barnabé e Paulo, porque posteriormente, na segunda viagem missionária, eles querem, Barnabé quer levar João Marcos e Paulo diz não, porque ele nos abandonou, né? Então ele alega esse motivo e a Bíblia mostra que houve uma grande contenda entre eles, que eles tiveram que se separar, meus irmãos. É exatamente isso, né? Os homens de Deus, homens que nós temos como exemplo, eles também são de carne e osso. Então há momentos em que Deus até permite, né? Tem alguns que dizem que isso foi proposital, porque aí as equipes se separaram e eles puderam espalhar o evangelho, né? Creio que Deus faz isso sim, mas não é um motivo muito importante, não é? Aliás, não é uma coisa que a gente deve seguir, não é? Talvez alguns até se baseiem nisso, né? Vamos dividir, vamos entrar aqui em contenda para a gente dividir. Não é isso. Posteriormente, Paulo, ele já no momento de morte, né, já em Roma, ele pede para João Marcos retornar, pede para que Lucas, né, traga, na sua carta, aliás, ele pede para que João Marcos venha, tá bom? Meus queridos, e aí ele vai para Antioquia, prega na sinagoga, que nós já falamos, é muito bem visto pelo povo de maneira geral, né, pelos os judeus praticantes da religião, não pela casta religiosa, não pelo clero religioso, né? Tanto é que no sábado seguinte eles retornam, a sinagoga estava cheia, mas os líderes da sinagoga, com inveja, começaram a blasfemar do que Paulo falava, faz aquela sedição, e aí eles são rejeitados, tá? Eles são rejeitados. É quando eles dizem, né, que eles agora iriam investir mais nos gentios, como de fato, ainda que ele chegasse nas sinagogas, mas o foco mais era os gentios, porque havia sempre essa perseguição dos judeus, né, naqueles lugares, por isso que eles eram obrigados a sair. Dali eles partiram para Icônio, anunciavam também na sinagoga. Quando houve nova perseguição dos judeus contra os missionários, aí eles tiveram que fugir para Listra, para Derbe. Em Listra acontece esse fato curioso, que é a cura de um homem coxo de nascença. E aí você tem que se lembrar que nós estamos falando de um contexto bastante paganizado, bastante místico, principalmente porque a mitologia greco-romana ainda imperava. Então, quando Deus usou deles para fazer esse milagre, os homens, né, daquela cidade começaram a dizer que os deuses tinham descido à terra, e ovacionaram, e louvaram, e quiseram fazer sacrifícios para Barnabé e Paulo, né? Barnabé era o chamado Júpiter, era equivalente a Júpiter, segundo eles, e Paulo era o equivalente a Mercúrio, porque Mercúrio era o que falava, né? Mercúrio é o equivalente a Hermes e Júpiter a Zeus, né? Então, como Paulo era aquele que falava e o Hermes era aquele deus da comunicação, do recado, da mensagem, né? Então eles acham que são os deuses que tinham descido, mas eles rasgam as vestes, eles rejeitam aquilo. E aí acontece nova sedição a Paulo e Barnabé, eles são apedrejados, né? Paulo é apedrejado, levado para fora, apedrejado ali, e
ele é arrastado para fora da cidade, mas aí quando os irmãos vêm rodear ele, ele retorna e continua a sua jornada. De lá, eles vão para Panfídia, para Pérgia, ou seja, fazendo aquele retorno, né? O trajeto de volta é quando retornam para Antioquia Siríaca, tá bom, meus irmãos? Então, este é o exemplo da igreja de Antioquia, que dava liberdade ao Espírito Santo para guiá-los nessa jornada, e aí os milagres aconteciam, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, maravilhas aconteciam, como esse do mago que ficou cego. Deus usou isso daí para poder agir na vida daquele procônsul. Posteriormente você tem o caso, a segunda viagem missionária, você tem um caso da mulher que adivinha, Paulo repreende o espírito dela, não é? E depois eles são colocados na prisão, e tudo ali aconteceu para que o carcereiro da prisão e a sua família encontrassem a Cristo. Ou seja, Paulo sempre teve esses embates com as forças das trevas, tá bom? Meus amados, eu quero agradecer vocês terem nos ouvido até agora. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Comente, deixe o seu comentário e também utilize os gráficos que nós colocamos aí, porque com certeza acredito que eles vão ser úteis para esse trabalho, tá? Deus os abençoe e continue orando por nós, para que Deus nos dê graça, força para continuarmos. Em nome de Jesus. Amém.